Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? E mais uma derrota dolorida aí para o time do Vasco. O Vasco perdeu para o ABC na segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco, né, galera, perdeu nos pênaltis, né? Pênaltis que tem sido aí o grande problema do Vasco na temporada. Pedro Raul, mais uma vez, perdeu o pênalti. Ele tinha o pênalti da vitória do Vasco, né? O quinto pênalti, ele acabou perdendo. E com isso, né, na sequência, o Vasco acabou sendo desclassificado da Copa do Brasil, galera. Muito complicado aí a situação do Vasco, né? O Vasco agora tem que tentar erguer a cabeça, porque tem um confronto muito importante contra o Flamengo no domingo às 18 horas, pelo jogo de volta do Campeonato Carioca, né? E o Barbieri, né? O Barbieri também tem que ter um pouquinho também da responsabilidade também, porque ele que botou o Pedro Raul, né, para bater pênalti também. O jogador não sabe bater pênalti, eu fico impressionado. Um cara que se diz atacante não sabe bater um pênalti, galera. Não tem como aceitar isso. Não tem como. Vamos acompanhar aqui, galera, mais um programa F90, que F360 tá falando tudo sobre esse confronto aí do Vasco contra a equipe do ABC. Não permite você ficar driblando num bate o pênalti. Essa situação aparece toda hora. O pênalti é muito mais aqui do que aqui. Eu já conversei com isso com o Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores do mundo. Fez gol do meio do campo num jogo no Parque São Jorge, na saída, contra o América de Rio Preto. E no pênalti ele não gostava. Tudo bem, na época dele, o jogador de futebol era muito menos exposto a essa situação do que hoje. Hoje, disputa de pênalti tem toda hora. E uma lista de 5 jogadores do Vasco para cobrar são os principais jogadores. Sem ter o Pedro Raul é inadmissível. Então, eu acho que... De repente colocou ele para quinto pensando, se já decidi antes, ele nem bate. Então, mas também, olha Você que, falou, né? Olha que subterfúgio mambembe, né? Vamos torcer para um dos nossos principais jogadores. Não, tem que treinar e tem que bater pênalti. A curto prazo, até concordo com o Donk. Durante os jogos, bota outro para bater e tal, mas vamos aprimorar isso aí, gente. Isso aí é futebol profissional. Jogador profissional, até o goleiro tem que bater pênalti hoje. O Corinthians estava quase indo para o 11º pênalti, tinha que contar com o Cássio. Nunca vi o Cássio bater pênalti. Pelo que a gente vê, ele sair com o pé, não deve ser o pênalti mais bem cobrado do mundo. O goleiro do Ituano mandou lá em cima, foi um dos pênaltis mais bem batidos. Então, hoje em dia... Lá em cima, no ângulo, né? No ângulo, bem. Jogador profissional tem que bater pênalti, gente. Não dá para fugir. Tem uma questão de responsabilidade, tem uma questão psicológica, isso tudo tem que ser trabalhado. Tem a questão de treinamento, como é que é o aproveitamento em treinamento. Porque uma coisa é o que a gente estava falando, né, Donk? Uma coisa é no treinamento o cara ter 5 de 5 aproveitamento. Exato. Chegar na hora do jogo, aí é questão psicológica. Então, aí tem passa muito muito da por mente, isso. mas tem muito disso aqui também, professor. Tem que treinar. Tudo bem, mas só vai quebrar batendo o pênalti. Não vai quebrar isso. Você citou o Rivelino. Dos pênaltis. O Rivelino não gostava. O Dudu não gosta. Não. Foi questionado. Mas o Dudu é muito mais exposto ao que o Rivelino era. No tempo do Rivelino tinha uma disputa de pênalti em 20 anos. Hoje tem toda hora. Mas antes dessa sequência do Palmeiras, teve... Eu não vou lembrar contra que adversário foi no Allianz Parque, em que o Dudu e o Felipe Melo, se eu não me engano, não batem o pênalti. E aí pergunto, mas peraí. E o Palmeiras acaba sendo eliminado. Isso aconteceu com o Corinthians contra o Palmeiras. Por que você não bate? E não sei o que, porque aí começa o questionamento. Mas você é um dos líderes técnicos no campo. Mas passa muito por isso. Esse questionamento sempre vai ter. O Corinthians foi eliminado de Libertadores lá, 99, 2000, não lembro qual das duas. 99. Que o Índio bateu e não bateram. Quem que não bateu? Vampeta. Dinei, que tinham perdido. Pois é. O Edilson já não estava mais em campo para bater. No Corinthians, o Edilson não gostava de bater pênalti. No Flamengo, virou artilheiro do campeonato com 50% dos gols no Rio feitos de pênalti. Eu acho que é coisa do jogador profissional hoje, Abel. É coisa do dia a dia. Pênalti vai aparecer na tua profissão. Acabou. Muita decisão por pênalti. Ainda mais agora que tiraram o gol fora da Então, fora o nosso gol fora, que tiraram fora. Pedro Raul, obviamente, certamente está mal de cabeça, está decepcionado, tarará, babá. Ele pode conversar com o Fagner. O Fagner perdeu mais ainda do que ele, hein? E sempre em jogos decisivos. Mas e o curioso é que são jogadores que batem bem na bola. O Fagner bate bem na bola, chuta bem. Eu acho que o Fagner perdeu contra o Flamengo um bom pênalti. Eu gostei do jeito que ele cobrou o pênalti. Bateu na travessão, mas não foi esse contra o Ituano, muito ruim. O pior de todos. Pênalti na trave eu também evito cornetar, assim, que é detalhe. E pelo menos do Pedro Raul, acho que foi muito a circunstância, uma
uma eliminação decepcionante. E aí eu até falo, eu não gosto de usar o termo vexame, que eu acho que é desrespeito até com o ABC, que é um time que está voltando à Série B, um time tradicional, que está fazendo uma Copa do Nordeste interessante. Enfim, é um time, assim, você fala vexame, acho que é desrespeitoso. Mas foi decepcionante a eliminação do Vasco. E aí o torcedor, muito pautado nessa frustração, pega no Pedro Raul porque era o cara que ia decidir. Então a gente não tá falando de um Pedro Raul que tá mal, assim. Então acho que esse é o mais importante. Ele tem 11 jogos na temporada, 7 gols e 3 assistências. Quase todo jogo ele tem uma participação direta em gol. Então, assim, a gente tá discutindo muito mais o pênalti. É um problema? Evidentemente que sim, ele precisa trabalhar isso. Né? Mas não é uma coisa que, putz, ele foi vaiado porque é uma sequência de atuações ruins e foi justamente ele o cara que bateu o pênalti e errou. Acho que o torcedor do Vasco ficou muito incomodado com aquela hora e compreensível. Não só com aquela hora, acho que acumulou esses 3 pênaltis. Ele perde contra o Flamengo, que poderia ter dele. Né, mudado aqui, aumentado a diferença no clássico. O jogo que o Vasco ganhou. Que o Vasco acabou ganhando, mas poderia ter aumentado a diferença. E aí tem todo um contexto. O Pedro Raul começa oscilando, sem marcar, e quando ele começa a marcar... Então, acho que tem uma série de questões em relação ao Pedro Raul. Agora, é o que a gente está falando, é uma questão profissional. Principalmente ele, como atacante, ele tem que bater pênalti, bicho. Não tem como... Tanto que ele não fugiu, né? Isso agora, ele tem que falar também. O pênalti que ele bateu, que foi muito mal batido, chutou para cima e tal... Igualzinho, se fosse a primeira ou a segunda cobrança, ainda ia ter um peso menor. Ah, sim. O peso aumentou porque era a quinta cobrança. A quinta. Era pro Vasco se classificar. Mas depende. E ele perde daquele jeito. Aí porque fica mais pesado ainda. Se o Léo acerta o próximo. E se fosse o Léo antes... Não, mas se só ele perde o pênalti? Ia ter o peso, porque falou, justamente o pênalti. Sim, claro que ia ter o peso de qualquer maneira. Nos extremos chama mais atenção, né? Ainda mais hoje em dia que faz essa história de que o melhor tem que bater primeiro. E na Copa, hein, professor? Você lembra do quê? Vixe, mano. Deixa pra lá. Não que ele seja o melhor jogador do Vasco hoje, mas há uma valorização do Pedro Raul até como reforço. Sim. Que aumenta. Só tem um jeito, o Pedro Raul, um conselho: continua batendo. Porque você só vai quebrar isso o dia que você fizer um gol de pênalti. Eu achei estranho esse seu conselho, hein? Pode não ser parar um pouquinho? Pode não ser bom pro Vasco, mas é o melhor para ele. Continua batendo, aí bate mais um e perde. Aí ele carrega essa agonia até quando? Se domingo de Flamengo e Vasco, 45 do segundo tempo... Pênalti. Eu não mando ele para bater, 1-0 pro Vasco. E o Vasco tá sendo... Tá eliminando o Flamengo. O empate porque ele joga por 2 resultados iguais. O empate não. Se o Vasco ganhar por um gol, vitória, ele elimina o Flamengo. 1-0, 45 do segundo tempo, pênalti pro Vasco. Pedro Raul, você acha que tem que cobrar? É tudo ou nada. Eu acho que não. A vida é feita de tudo ou nada. É ali que ele pode... Ele vai com sangue Se você fosse o técnico, você falaria pro Pedro Raul cobrar esse pênalti? O meu emprego, não. Agora peguei. Não. Agora peguei. Mas aí tem uma questão de jogador. E se ele pega a bola e fala, não, gente, eu quero bater. Aí você vai fazer o quê? Não, você não vai bater? Aí começa aquela confusão, e aí? Se eu sou o Nenê, o Léo Pelé, eu tiro a bola da mão dele. Assim, deixa comigo. Deixa abaixo. Você tá ótimo, mas a sua fase não é boa. Deixa que eu bato. E já tá combinado antes do jogo. Tô falando só o técnico. Vambora. E já estaria combinado antes do jogo, lógico. Porque é o seguinte, se ele erra, olha só o acúmulo. Se ele acerta. Não existe. Tudo isso. Não é melhor deixar esse peso? É melhor deixar o para um outro momento? Existe o risco de errar, não existe? A qualquer jogador. O risco, o Zico perdeu pênalti, Platini perdeu pênalti, todo mundo perdeu, Sócrates perdeu pênalti, existe o risco. Baggio perdeu pênalti. Não é melhor, nesse momento agora, jogar esse risco para outro? Se eu fosse o técnico do Vasco, se eu fosse o técnico, eu não deixava. Se eu fosse o Pedro Raul, eu queria bater. Aí é diferente. Bom ponto. Aí é diferente, tudo bem. É que eu acho que se ele erra contra o Flamengo, ele já tá carregando um peso. O peso que ele carregaria seria muito maior do que o que ele deixaria de carregar. É melhor. Então, assim, eu só sou o Pedro Raul, eu não bateria, o ponto negativo, se a coisa dá errado, ela daria muito mais errado do que se o certo... Se eu sou o Pedro Raul, sabe o que eu faço? Vai treinar mais, preciso... Pô, eu sou atacante do Vasco. Eu não posso desistir disso. Vou treinar, vou me aprimorar, vou treinar para ter diferentes batidas, É o seguinte, sei lá, Vasco e Figueirense não vai ser difícil enfrentar o Figueirense.
Qualquer jogo, que o Vasco esteja ganhando no Campeonato Brasileiro. 3-0 pro Vasco. Vai lá, Pênalti. aí sim. Vai lá e bate. Não, nesse contexto, Exato. ok. Agora, assim, a gente também não pode pegar esse cara, botar a cruz nele e falar que Ah, a não, eliminação do Vasco não, isso é foi muito em função injusto. do pênalti que ele perdeu. Não ia nem ter pênalti se o Vasco jogasse mais bola, né? Exatamente. Nós vamos falar da Chutasse mais a atuação gol, né? agora. É, Já falamos claro. muito de pênalti de Pedro Raul, professor. Vamos ver as mensagens, o que a galera tá falando, e aí a gente vai falar do jogo. Que aí vem mais corneta. Aí é mais ainda. Não é? Mais ainda. Bom dia, Brunelli. Barbieri está seneando. Olha, Rogério seneando no Vasco. Matou o Andrei colocando ele de primeiro volante. É um ponto que eu quero destacar daqui a pouco. Não tenho gostado nada do futebol do Andrei, hein? Essa Tá muito questão abaixo. ali, né? Ele se destacou com outro volante ao lado dele. A defesa do Vasco pela esquerda é muito frágil. Ao lado do Piton lá, professor. Bom dia, Jonathan. Não é terra arrasada. Não se esperava a derrota, mas o trabalho está no caminho certo. Precisamos de peças acima da média para pensar em algo mais grandioso. Nós vascaínos precisamos de peças. Douglas Vélez, a temporada de Vasco e Fluminense, as temporadas já acabaram. Eles já ganharam o jogo do Flamengo, por isso só vão cumprir tabela a partir de agora. Tirando sarro, o Douglas ali, tá zoando. Ele é Vélez, mas acho que ele é Mengo. De longe, assim, não é um trabalho com terra arrasada, perdeu a classificação, perde dinheiro, né, a gente falou. 2 milhões e 100. Perde dinheiro, isso é importante a gente ressaltar, mas há um trabalho sendo desenvolvido e vai ter uma oscilação, porque é um trabalho novo, de um cara que vem com um time novo também, com peças novas. A maioria dos titulares hoje são jogadores que não estavam acostumados a jogar junto. Então tem todo esse contexto. O jogo de ontem do Vasco dá ao Vasco uma condição de chegar para o Clássico diferente. Se ganha, chega com um ânimo diferente. Eu não entendi. No Clássico. Dá uma condição do Vasco chegar diferente no Clássico? Mas... Arrasado. nesse sentido. Tá. Se ganha, chega numa condição para tirar a diferença que o Flamengo fez no primeiro jogo. Agora vai para uma desclassificação em que jogou muito mal, muito abaixo do que vinha apresentando competitivamente. Um time que desequilibrado, teve muita dificuldade e das oportunidades que criou não foi efetivo. E o ABC chega legal pro clássico dele contra o Chega América. muito bem, chega gigante. No Potiguar. ABC ABC Clube do Povo, campeão 2022. E o grande problema do Vasco, para mim, foi não ter, talvez, entendido... Porque esse era, para mim, o jogo mais importante do Vasco até agora na temporada. Mais do que qualquer clássico, pelo peso financeiro que isso representa para um time que está em reconstrução. Então, assim, as mudanças que o Barbieri fez, assim, até deixar o time mais ofensivo, mas, de repente, testar num jogo tão importante quanto esse. O Marlon Gomes também jogou mais aberto. Era o jogo que o Vasco, nesse processo que a Nath falou e eu concordo muito, vai oscilar, é natural, não vai jogar bem. E o saldo em relação a desempenho, acho que até é positivo nesse começo de temporada. Eu tenho, porém, em relação ao que você já tinha dito anteriormente, você tinha falado, você repetiu agora e a Natália também falou, que a oscilação é normal num time que está se reconstruindo, início de temporada. Concordo plenamente. Mas essa oscilação não foi demais ontem? Então, que O Vasco não jogou Deu. nada. E mesmo que ontem, Abel, ainda que jogasse mal, o jogo que você tem que fazer o resultado. Ali não importa a evolução, massa, né? você tem que fazer, você tem que passar por tudo que representa financeiramente essa competição. Então, o Vasco foi ter uma chance legal, construída, trabalhada, aos 37 minutos do segundo tempo. Não jogou Uma nada o chance. Vasco, Muito gente. pouco, né? Não é? O Eric Marcos que entra e gera duas situações legais ali, mas tudo na reta final do jogo. Então, assim, a escalação acho que dá para se questionar, o desempenho individual da maioria dos jogadores. Alguns que saíram do banco, o Nenê até entrou bem, o Eric Marcos também, acho que o Gabriel Peck se salva ainda. Não gostei do Gabriel Peck, não. Assim, achei que mais sem bola, não com a bola. Acho que sem bola ele contribuiu bastante, mas ainda longe de ser uma grande atuação. Por isso Você que tá não andando fez muito gol, com o Rafael Prata. Eu ia falar isso agora. Rafael Prata te mandou mensagem? Ainda não, mas O já vascaíno deve chegar. supersticioso vai dizer que o Peck não jogou bem porque não é carioca, é Copa do Brasil. O vascaíno tem essa coisa de achar que ele não ele só está joga mal. bem no- E eu acho que o Nenê entrou tarde. Eram 30 É o homem da bola segundos, parada, né? É o 15 homem pra minutinhos dar só pro Nenê. Tudo bem, ele não tem a condição física para 90, mas também só 15 num jogo em que as coisas não estavam acontecendo, eu tinha apostado no talento dele antes. Eu e o Breler. Você não acha Um abraço que... ao Breler. Oh, grande Breilov. Um abraço com amor para Breilov. Aí, ó, para você, Breilov. Corneteiro. Deve estar falando com aquele vizinho corneteiro dele lá. Nosso vizinho Não foi tá- demais, Tomando café. o professor?
achei mal demais. E o Vasco fez bons jogos contra o Flamengo, fez bons jogos nessa temporada. Caiu muito ontem. É porque não criou. Não criou. Esse domínio que o Barbieri falou, isso é obrigação. Você se impor contra o ABC numa condição dessa, de jogo de mata-mata, é obrigação. Disposição, tentativa, mas foi pouco. E o ABC foi bem defensivamente, se defendeu bem, mas também, dali para frente, no ataque... jogou na dele por uma dificuldade para chegar perto do gol do Vasco, para trocar 3 passes. Mas foi o tá bem na Copa do Nordeste, passou merecidamente, não estou tirando mérito não, mas também não foi esse poder todo. Mas foi estratégia, Abel. A estratégia do ABC... não conseguir trocar 3 passes? Não, era de baixar suas linhas e esperar o Vasco jogar. A hora que tivesse a oportunidade de pegar a bola, fazer algo. Então, só que baixou demais. Conseguiu o contra-ataque lá no final, Então, que era para ter feito o gol e matado. A melhor chance do jogo. Mas baixou demais as linhas. E aí, para você atacar aquele espaço todo, não tinha repertório. Jogou por uma bola, essa bola apareceu. E foi desperdiçado. Você concluiu perfeitamente, não tinha repertório. Foi isso que eu vi. Para mim foi bem dentro da estratégia defensiva. Não é que não teve méritos ofensivos, criou pouco, mas o jogo do ABC era, pelo menos, garantiu 0-0. E não desesperou, né? Você percebeu que não. É aquela toada. Aquela toada vem, Vasco. Agora a gente fala da questão financeira. O jogo para oscilar, se é que tinha um jogo para oscilar tão péssimo assim, foi esse, porque não pode oscilar no domingo. Então, só que o dinheiro é que faz diferença, né? Influencia demais, porque o Vasco teve um desgaste mental absurdo. Sim. Que vai continuar, porque se tivesse, ele teve um desgaste mental, foi difícil, mas classificou. Não, esse desgaste mental continua até domingo, porque agora está todo mundo arrasado. Sem dúvida. Abalado emocionalmente. Sem jogar de novo a competição. Desgaste físico e outra. Aí eu tenho um questionamento. Não tudo bem, aqui é contra o Flamengo, é um clássico e tal, mas passar na Copa do Brasil talvez não seja mais importante do que avançar. O Vasco não ganha o Campeonato Carioca há quanto tempo? Mais importante eu não digo, mas que é mais palpável o Vasco pensar em continuar na Copa do Brasil, passando pelo ABC, do que virar essa semifinal com o Flamengo, é mais palpável, é mais acessível. Dizendo em termos de temporada, de grana. Grana, então, nem se fala. É um desastre jogou se sair 2 bilhões fora. Nessa fase da Copa do Brasil para um time como o Vasco, não é? Qual foi o último título do Vasco no Campeonato Carioca? Você sabe? Foi num ano que também não refrescou nada, porque o Vasco ganhou com o Alberto Valentim, né? Era o Valentim o técnico, e não foi para lugar nenhum naquela temporada. É que tem a condição Flamengo, né, que você falou. E isso é... Alguém pode argumentar, mas o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil? Isso tem o chamado peso do... Mas passar dessa fase, tem que passar, né? E adiante também teria um impacto financeiro. Eu vou muito na sua linha, Abel. Assim, se pensasse num cenário, o Vasco cai jogando de forma parelha com o Flamengo e passou na Copa do Brasil, seria um cenário muito melhor do que até passar pelo Flamengo agora. Porque a gente já viu também, a gente está falando até do próprio Grêmio agora e tudo mais... O quanto que estaduais já enganou muita gente ao longo da temporada? Time que é campeão estadual e cai. Inclusive o Vasco. Você achou aí o último ano? É o ano com o Valentim. Não achei. É com o Valentim. Tava procurando, mas... Assim, e daí, de repente, a evolução na temporada, esse Vasco, ele fica maior num cenário nas próximas fases da Copa do Brasil. Então, assim, pensando financeiramente, de forma estratégica, lógico, o torcedor quer ganhar do Flamengo, para ele é muito mais importante. Mas pensando com a mentalidade de clube, assim, mais na razão, seria melhor ter passado pela ABC. Foi 2016, mas tem um asterisco. Pro Flamengo de forma equilibrada. 15 e 16, parece aqui. Enquanto a Natália vai pesquisando, vamos acompanhar o que disse o Maurício Barbieri sobre o clássico, já projetando o clássico do Flamengo, depois desse desastre que foi ele. Galera, o Vasco, na minha opinião, tinha a obrigação de vencer o ABC. O Vasco tem um time muito melhor, obviamente, né, do que o ABC. O ABC tinha a proposta de jogar pelo empate, conseguiu levar para os pênaltis, né, e conseguiu vencer o Vasco. Entendeu? O Barbieri tem uma parcela dele de culpa gigante. Modificou o esquema, trocou o Andrei de posição. Eu acho assim que um técnico, quando começa a dar certo um pouquinho o trabalho, já acha que pode fazer muitas modificações. É isso que está acontecendo com o Barbieri. Ele está acabando fazendo algumas modificações, né? Vai dar certo, uma hora vai dar certo, outra hora vai dar errado. A gente vai saber a longo prazo como que vai ficar isso aí. Na minha opinião, o Vasco tinha a obrigação de passar. Esse jogo da Copa do Brasil é muito mais importante do que esse jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. É um campeonato que dá uma receita grande, paga mais do que o Campeonato Brasileiro,
Então eu acho que o Vasco deveria se ter pensado melhor, né, para poder passar, né? Porque, na minha opinião, o Vasco, a obrigação do Vasco tá pelo menos entre os 16, chegar na oitava de finais, pelo menos da Copa do Brasil. É um absurdo isso. É um absurdo o Vasco ficar no meio do caminho para a equipe do ABC. Todo respeito à equipe do ABC. A equipe do ABC é uma equipe muito tradicional, mas o Vasco é muito maior. Muito maior. Faltou isso. Agora vai ficar pensando que o título do Vasco é ganhar do Flamengo. Não, o Vasco tem que amadurecer. Porque não adianta, mudou para SAF e continua o mesmo gatilho. O mais importante é vencer do Flamengo a qualquer custo. E não é, tem que ser pensado em competição. É claro, vencer do Flamengo é importante, mas a Copa do Brasil nesse momento é a competição mais importante para o Vasco. Mais importante que o Campeonato Carioca. Não pode jogar desse jeito que o Vasco jogou muito mal, né? E também eu acho que não pode um jogador profissional perder tantos pênaltis assim como vem perdendo. O Pedro Raul tem que treinar mais. Se tá batendo errado, tem que treinar mais. Se ele treinar mais, eu garanto que ele não vai perder tantos pênaltis como ele vem perdendo. Porque pênalti é isso aí, ele vai ter que ter repetição. É repetição, ele vai ter que treinar bastante. Né? E hoje em dia, jogador profissional parece que não treina tanto pênalti como antigamente, né? O jogador só chega lá na hora, bate e pronto. Não é assim. Não é assim, tem que se aperfeiçoar, porque na minha opinião, um atacante aí que fala do nível do Pedro Raul tem que saber cobrar pênalti sim, galera. Essa é a minha opinião. Coloca nos comentários a opinião de vocês aí, o que vocês acharam dessa derrota do Vasco. Não esquece também, galera, dá aquela moral ao nosso canal aí. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.